Boa noite, estamos aqui fazendo a apresentação do nosso projeto de jogo de damas dentro da unidade de árvores para a disciplina de algoritmos e estrutura de dados 2, sob a orientação do professor mestre Vanderlei Alencar. Então, esse trabalho é apresentado por mim, Rodrigo de Oliveira, e pelo Matheus Henrique Campos Torres. Então, primeiramente, para dar uma contextualizada, estamos apresentando um breve histórico sobre o jogo de damas. Então, há um tabuleiro encontrado em Ur, na antiga Mesopotâmia, em 3000 a.C. Então, há esses relatos. E um tabuleiro pertencente à rainha egípcia Hatshepsut, não, não sei muito bem a pronúncia, mas isso foi no século XV a.C. também. A Grécia Antiga possuía um jogo bem similar, e esse jogo ele era chamado Pentagramai, ali por volta de 5 a.C. ali. E também romanos jogavam um jogo similar chamado Albuquerque. Esse Albuquerque ele serviu de base para o jogo como a gente conhece ele hoje em dia. Mas o jogo que a gente conhece mesmo hoje em dia, ele surgiu ali na Europa, por volta ali da Espanha ou sul da França, não há um local exato, há controvérsias. E foi originado a partir do jogo romano, o Albuquerque. E data-se de 1688, o conjunto mais antigo de regras de damas conhecido. Esse conjunto de regras ele é nomeado de Jeu des Dames, é francês. É um, é um manual para explicar como que funciona o jogo. Para nossa abordagem para a resolução do problema foi utilizada então a linguagem C de programação. Vou passar a palavra aqui para o Matheus agora. Beleza. Então eu vou começar falando sobre as definições e as estruturas do nosso projeto, né? A gente incluiu as bibliotecas stdio e limits para permitir operações de entrada e saída e definir o valor máximo e mínimo de um inteiro. Também foram definidas algumas constantes para a gente usar no nosso código, que seria a size, né, para o tamanho do tabuleiro, empty, que é quando está vazio, player, os jogadores, e computer para o símbolo das peças. E foi definida uma estrutura chamada node, que representa um nó da árvore de busca do algoritmo Minimax, e essa estrutura armazena o tabuleiro, a pontuação, e uma flag indicando se o nó está maximizando ou minimizando um array de filhos e os números de filhos. Próximo. Então, as funções de avaliação e minimax, né, que eu até citei no slide anterior. A função tem a evaluate board, que recebe um tabuleiro e uma flag, indicando se é uma jogada maximizadora ou não, que calcula a pontuação do tabuleiro, atribuindo valores às peças e retornando a diferença entre a pontuação dos dois jogadores, né? E a função minimax, que implementa o algoritmo minimax com o poder alfa-beta, que recebe um nó, uma profundidade, os valores alfa e beta, e uma flag indicando se uma jogada é maximizadora. A função faz uma chamada recursiva para os nossos filhos, realiza a poda alfa-beta para melhorar o desempenho, né? Retornando assim a pontuação do nó. Isso. Então, as funções são para fazer a contabilização dos pontos. Além dessas funções, também há a função de exibição e inicialização, que é a função display board, ela exibe o tabuleiro na saída padrão. E a função initialize board inicializa o tabuleiro com as peças nas posições iniciais, as posições onde começa mesmo o jogo de dama. Além disso, também há funções de movimento, que são as funções. A função isValidMove, ela verifica se o movimento é válido. Recebe o tabuleiro e as coordenadas de origem e destino, verifica se as posições estão dentro dos limites, se a posição de origem contém uma peça de jogador humano,
Se a Ixi, posição de destino está pausa aí, vazia, pausa aí.